Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Neste retorno nós estamos numa minissérie sobre essa nova fase da vida da nossa igreja, e não só da nossa igreja, mas da igreja como um todo, no mundo todo. Muita coisa tem mudado e uma nova fase da humanidade, na história. E estamos aprendendo sobre o que é o povo de Deus. Semana passada, aprendemos que o povo de Deus ama a Deus. E hoje, aprenderemos que o povo de Deus ama o próximo. Êxodo capítulo 20, versículos 12 até 17. Assim diz o Senhor: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar. Pai amado, nós pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, compreendê-las e crer nelas. Em nome de Jesus. Amém. Amar a Deus é algo difícil? Amar a Deus é algo difícil para você? Para a maioria de membros de igreja, a resposta seria: isso é algo natural. Afinal, nós até cantamos, Deus é totalmente amável. Mas e quanto a amar ao próximo? Bom, aí muitos diriam, aí já é outra história. Alguns diriam que, olha, depende. De qual próximo nós estamos falando? Porque existem dois tipos de próximos. Tem aquele próximo que é legal, é gentil. Ou nós estamos falando do outro grupo que é composto pelos rabugentos, pelos ranzinzas, sem contar nos inimigos. Que tipo de próximo você está falando? Você acha difícil amar ao próximo? Aliás, por que nós deveríamos pensar nisso? Não dá para nos relacionarmos com Deus diretamente, sem termos de ficar pensando e esbarrando nessa ideia de ter que amar aquela pessoa que está próxima de mim. Será que isso é realmente importante? A gente vai aprender nessa noite que o povo de Deus ama ao próximo. Se é povo de Deus, ama ao próximo. Enquanto nós estudamos esse texto, eu quero te fazer um desafio, para que você faça um exercício enquanto ouve o que vai ser dito. O desafio é que você pense naquelas pessoas que se enquadrem no grupo como o seu próximo. Quem são os seus próximos? Aqui eu quero que você pense em pessoas, não apenas em categorias. Por exemplo, seus pais, os mais próximos talvez que você tem. Talvez os seus filhos, talvez o seu cônjuge, talvez os seus netos, os seus avós, familiares. Talvez o seu próximo seja os seus vizinhos ou amigos. Irmãos em Cristo, pastores, alunos na escola, talvez professores que você tenha, colegas de trabalho, chefes, empregados, concorrentes do outro lado da rua. Talvez o seu próximo sejam inimigos. Pense em nomes. Visualize essas pessoas. Talvez os seus próximos sejam governantes, outras nações. Estamos tão perto de outras nações, refugiados, estrangeiros. Pense nisso, é uma lista só sua. Deus havia acabado de libertar Israel da escravidão do Egito, e no deserto ele faz um pacto, ele faz um casamento, uma aliança com o povo. E a partir daquele momento, então, Deus seria o único Deus desse povo,
a quem eles iriam cultuar, e eles fariam isso jogando fora os seus deuses, os seus ídolos, e eles iriam ser o povo exclusivo de Deus, em toda a terra. Em toda a terra, aquele povo seria o povo de Deus, o povo que representa a Deus. E o contrato desse casamento, ele foi assinado em 2 tábuas de pedra, que o Senhor deu ao povo, onde foram gravados os 10 mandamentos, tão famosos aí. E os 10 mandamentos são um resumo daquilo que Deus esperava do seu povo, e que o povo fizesse em resposta à salvação que Deus acabou de dar para eles, tirando eles da escravidão no Egito. E os mandamentos se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo são mandamentos que tratam do relacionamento entre o povo e Deus, como o povo deveria se relacionar com Deus. E o segundo grupo de mandamentos fala a respeito do relacionamento que o povo deveria ter com os outros, com os seus companheiros de nação e com as outras nações. No relacionamento com Deus, mandamentos número 1 até 4, o Senhor ensina a eles como eles poderiam amar ao Senhor. Foi isso que nós vimos semana passada. Se você quiser recordar, está lá no canal do YouTube da IBAGE, é só procurar. Hoje, nós vamos focar nos demais mandamentos, do 5º até o 10º. Só lembrando um resumo dos primeiros 4 mandamentos. Primeiro mandamento, o povo iria amar a Deus, tendo apenas Ele como Deus, deixando fora os seus ídolos. Segundo, reconhecendo a divindade de Deus, Ele não é semelhante a imagens que eles poderiam criar. Terceiro, eles iriam amar a Deus, representando corretamente quem Deus é, perante a sociedade. E em quarto, eles iriam amar a Deus, considerando o tempo como Deus considera. 6 dias de trabalho para eles, 1 dia de Shabat, dedicado para Deus. Pois bem, então, vamos olhar como Deus agora ensina o povo a amar o próximo. E em cada um desses mandamentos eu vou oferecer para vocês um resumo, como eu fiz semana passada, que expressa o espírito ou a intenção que está por trás do mandamento. Muitas vezes lemos o mandamento e, desatentos, achamos que ele só fala aquilo, mas há um espírito por trás, há uma intenção por trás daquela ordem. Como um pai que diz para o filho, não atravesse a rua correndo. Há um motivo por trás disso. E qual é o motivo? Eu não quero que você seja atropelado, e você vai precisar atravessar a rua, mas precisa olhar para os 2 lados, então há um motivo por trás, e os mandamentos têm um motivo por trás, e é isso que Deus quer que a gente aprenda. Então em cada mandamento nós vamos olhar para o significado dele, aquilo que Deus quer que a gente valorize. Então, ame o seu próximo assim. Como? 5º mandamento, eu vou começar com o 5º, né? Mas é o meu primeiro ponto, nós vamos trabalhar os 6 últimos mandamentos. 5º mandamento. Versículo 12, olha o que diz o texto: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em outras palavras, submeta-se às suas autoridades. Submeta-se às suas autoridades. Perceba o que está acontecendo no versículo 12. Deus estava prestes a dar a terra de Canaã, a terra prometida, para o seu povo. Mas para que eles preservassem essa terra, para que eles continuassem com ela, e para que eles pudessem desfrutar de uma maneira plena da terra, eles deveriam honrar seus pais, para que tivessem longevidade, para que tivessem prosperidade, para que tivessem vida longa. E eu quero que você perceba o que está acontecendo nesse texto. Esse mandamento não é um mandamento apenas para crianças. Porque normalmente quando nós olhamos para esse texto já dizemos, isso aqui é para o meu filho. Está vendo? Cutuca a criança. Olha, você tem que ouvir o 5º mandamento. Por que não é um mandamento só para crianças? Porque Deus está dando esse mandamento para os pais das crianças. Os primeiros 4 mandamentos eram para todos. Os próximos são para todos. E esse também é para todos. Então como isso se encaixa para adultos? De novo, o que está por trás desse mandamento? A intenção de Deus ao dar esse mandamento é que o seu povo aprenda 2 coisas. Aprenda primeiro a respeitar aqueles que os lideram, e segundo, a se submeter àqueles que são responsáveis por eles. Sejam os pais, sejam os líderes, e naquela época os anciãos, e
Os sacerdotes. Essas autoridades tinham uma tarefa muito específica que Deus dava na lei. A tarefa dessas autoridades era falar da lei de Deus para o povo, ensinar a vontade de Deus para o povo e despertar o povo a obedecer a Deus. Lembrar do povo, ei, Deus diz isso. Esse era o papel fundamental dessas autoridades. Então, quando as pessoas se submetiam às suas autoridades, naturalmente eles estariam aprendendo a se submeter ao próprio Deus. Por isso, o quinto mandamento, na prática, poderia ser resumido de duas maneiras para nós. Primeiro, aos filhos pequenos. E também aos filhos solteiros. É dever de vocês, filhos pequenos e filhos solteiros, obedecer aos seus pais. É isso que o quinto mandamento significa. Parece óbvio quando são crianças, apesar de ser muito difícil obedecer papai e mamãe, não é? Parece óbvio para a criança. Mas isso não é tão seguido assim na adolescência e é totalmente ignorado na juventude por muitos. Mas, de acordo com o Antigo Testamento, filhos solteiros, mesmo que já tenham atingido a idade adulta, eles ainda estão debaixo da jurisdição dos seus pais. Diante de Deus, quem os representa são seus pais, até que se casem e componham um novo núcleo familiar. Então, jovens não podem simplesmente fazer o que bem entendem, como se fossem donos de si mesmos, ou eles se casam, e aqui é uma palavra para aqueles jovens que estão ficando muito tempo na casa dos pais, ou se casam, ou obedecem aos seus pais, em tudo. Não há meio termo, não há um terceiro caminho, é isso. Ah, não quero mais obedecer aos meus pais, então casa e sai de casa. É isso que Deus está dizendo no quinto mandamento. Mas também isso tem uma aplicação para os pais. É dever dos pais, da mesma maneira com que é dever dos filhos se submeter às autoridades que eles têm sobre a vida deles, é dever dos pais se submeter às suas autoridades. Os seus filhos devem se submeter a vocês, mas deverão ver isso sendo cumprido na sua vida. Em como você se submete às autoridades que você tem na sua vida. Como você se submete às leis. Como você se submete aos seus empregadores. E por que não como você se submete à igreja? Serve a igreja. Ouve aqueles a quem a igreja conferiu responsabilidade, aos presbíteros. Seus filhos vão aprender com vocês como guardar o quinto mandamento. Ao mesmo tempo, enquanto vocês exercem algum posto de autoridade, é papel de vocês revelar a vontade de Deus para as pessoas que estão abaixo de vocês. É isso que Deus queria do seu povo. Quinto mandamento, submeta-se às suas autoridades. Sexto mandamento, versículo 13. É muito simples. Não matarás. Mas de novo, o que está por trás desse mandamento? Está o desejo de Deus de que o povo promova a vida. Promova a vida. Aqui Deus está simplesmente repetindo aquilo que Ele disse para Noé, lá no capítulo 9 de Gênesis, depois do dilúvio, quando tudo é recomeçado. E Deus diz, olha, porque os homens foram criados à imagem de Deus, um homem não tem direito de tirar a vida de outro homem. A lógica é clara, uma criatura não tem poder sobre outra criatura, os dois são criados por Deus, a menos que o Criador dê permissão para que eles façam isso, como uma forma talvez de executar a justiça de Deus. Esse foi o caso quando Israel tomou posse da terra de Canaã e derrotou os povos que haviam lá. Deus deu permissão para que eles fizessem isso, e eles estão sendo instrumento de justiça nas mãos de Deus. Ou quando nós lemos o Novo Testamento, Deus conferindo às autoridades a espada, para que punam o mal. Então, não matarás significa literalmente não assassinarás. Mas, algo além do que só isso. Em outras palavras, o que está por trás é faça tudo o que impeça a morte. Ou seja, valorize a vida, promova a vida, faça a vida florescer. E além de proibir o assassinato, esse mandamento também proíbe o ódio e xingamentos, como Jesus diz em Mateus capítulo 5, ele repete isso. Mas ele também poderia ser aplicado de algumas maneiras bem claras na nossa vida. A primeira, talvez alguns não vão gostar do que eu vou falar agora, mas não matarás significa você cultivar a sua saúde.
Já parou para pensar? Aplicar o sexto mandamento nas nossas vidas passa por não matarmos a nós mesmos. E é óbvio, você não deveria tirar a sua própria vida se suicidando, mas também não deveria fazer isso em doses homeopáticas, em partes, em parcelas, aos poucos, comendo e bebendo porcaria o tempo todo, fugindo de uma alimentação saudável, fugindo de cuidados médicos. Tem gente que não aparece em hospital, sabendo que precisava fazer um check-up, sabendo que precisava fazer aquele retorno. Tem gente que foge, como o diabo foge da cruz, de exercícios físicos. Pois bem, falhar nisso é quebrar o sexto mandamento. Porque se você não estiver bem de saúde, como é que você vai poder valorizar e promover a vida do teu próximo? Você que vai precisar de ajuda do próximo. Como é que você vai ajudar o seu próximo se você não consegue levantar da cama? Cultive a sua própria saúde. Mas em segundo lugar, é importantíssimo perceber como o sexto mandamento tem a ver com proteger a vida dos fracos. Proteger a vida dos fracos. Pare para pensar, nem todos têm a possibilidade e a liberdade de cultivar a sua própria saúde. Pelo contrário, há pessoas que são vulneráveis. Há pessoas que não têm como se defender, não têm como cuidar da sua própria saúde. Por exemplo, bebês na barriga das mães. O que eles podem fazer para se proteger? Tem mais vulneráveis. Crianças órfãs. Pobres. Pessoas miseráveis, pessoas que não têm o que comer. Viciados. São pessoas que não têm condições de cuidar de si mesmos. Doentes. Muitos idosos. Escravos. Pessoas que são abusadas. Pessoas que são afetadas pelo crime, e a lista aqui é infinita. Guardar o sexto mandamento deveria nos conduzir a termos mais envolvimento com trabalhos sociais, mais envolvimento com batalhas contra o aborto. Quem sabe talvez a adoção de crianças órfãs. Dá um Google quando você chegar em casa. Quando chegar em casa, agora não. Dá um Google e descubra quantas crianças órfãs estão esperando uma adoção. Guardar o sexto mandamento passa em pensar sobre isso também. Não consumir pornografia ou pirataria, que muitas vezes financia o crime e financia a exploração humana. O sexto mandamento está sendo quebrado com essas coisas. Promova a vida. Sétimo mandamento, versículo 14. Não adulterarás. De novo, o que está por trás? Mantenha-se fiel às suas alianças. Mantenha-se fiel às suas alianças. Desde o princípio, o casamento foi criado e foi ordenado por Deus para toda a humanidade. E ao longo da Escritura, por diversas vezes, Deus utiliza a imagem do casamento para ilustrar o seu relacionamento com o seu povo. Então, qual é a lógica? Quando Israel adora aos deuses falsos, aos ídolos, na linguagem de Deus, Israel está adulterando. Israel está traindo a Deus, está sendo infiel à aliança que firmou com o Senhor. Mas apesar disso, Deus sempre continua fiel a esse casamento. E Deus insiste em perdoar o seu povo, Deus não desiste do seu povo. Por isso, o que Deus está dizendo para o seu povo é o seguinte: se eu sou fiel com vocês, vocês devem imitar essa fidelidade nas suas alianças, nos seus pactos. E a aliança mais íntima que alguém pode ter nessa vida é a aliança de casamento. Então, se uma pessoa falha em ser fiel a esse pacto de amor, a esse pacto de exclusividade, o que essa pessoa está mostrando, na verdade, é que ela não é digna de confiança em nenhuma outra promessa que ela fizer. Porque se ela não é capaz de guardar e preservar a aliança que ela tem com a pessoa que ela mais ama na terra, ela não é capaz de guardar mais nada do que ela diz. Por isso, para nós isso implica em cultivarmos a pureza sexual. Jesus estendeu esse mandamento lá em Mateus capítulo 5 para coisas além do sexo com outra pessoa. Jesus está dizendo
repetindo a intenção de Deus aqui, é que sejamos leais a Ele e sejamos leais ao nosso cônjuge em todas as áreas, nos pensamentos, nos olhares, nas palavras, nas atitudes. Mas guardar o 7º mandamento implica em desfrutarmos do sexo corretamente. Por trás da proibição está uma permissão. O que Deus está dizendo nesse mandamento é o seguinte: olha, ao invés de você fazer sexo com quem você não é casado, desfrute dessa intimidade com o seu cônjuge. E para cumprir esse mandamento, e para que nós possamos aprender a sermos fiéis às pessoas em todas as alianças que firmamos nesse mundo, tem uma palavra para jovens solteiros e para casais casados. Jovens solteiros deveriam esperar até o casamento para poder curtir esse presente de Deus. E casais casados deveriam cultivar sua vida amorosa de forma regular, de forma intencional, não dando brechas para que o adultério aconteça. Seja leal, fiel às suas alianças. 8º mandamento, versículo 15. Não furtarás. De novo, o que está por trás desse mandamento? Ao invés de tirar do outro, dê. Dê. E dê generosamente. Dê generosamente. Israel estava prestes a começar algo totalmente novo. Eles iriam viver como povo de Deus, na terra que Deus ia dar, e debaixo da lei de Deus. Sendo assim, tudo que eles já tinham até aquele momento, e o que eles iriam ter daqui para frente, não era deles. Eram coisas todas dadas pelo Senhor. Isso significa que não haveria em Israel pobreza. E por que não haveria pobreza? Porque cada família iria receber uma parte da terra, proporcional, de acordo com a necessidade e o tamanho da sua família. Cada família receberia o suficiente para o sustento do seu lar, para a manutenção da família. E mesmo que talvez catástrofes acontecessem, e alguém perdesse tudo que tinha, e fosse vendido como escravo, haveria um ano no calendário do povo de Israel, em que tudo voltaria para sua família. Era o ano do jubileu. Então, dessa forma, o roubo não seria necessário entre o povo. Todos teriam uma parte na terra, e todos poderiam trabalhar para conseguir o seu sustento. Mas por trás dessa ordem, está algo muito mais nobre. Deus deu ao povo inúmeras leis. Se você ler Êxodo, Levítico, Deuteronômio, você vai perceber isso. Em que Deus ensina o povo a ser generoso. E a repartir aquilo que tem de melhor com os outros que não têm, que passam necessidades. E repartir com pessoas do próprio povo e com pessoas de outras nações, com estrangeiros. Por isso, entre o povo de Deus, perceba bem o que esse mandamento significa. Entre o povo de Deus não deveria haver desigualdade ou pobreza. Entre o povo de Deus não deveria haver essas coisas, enquanto outros, dentro do mesmo povo, simplesmente estão acumulando riquezas, preservando riquezas, sem se preocupar com os que não têm nada. Dentro do povo de Deus não deveria haver isso. Não deveria. Mas a gente sabe como a realidade é um pouco diferente. Mas não deveria. Dessa forma, o pobre não ia precisar ou não iria ter nenhum desejo, ou não precisaria ter nenhum desejo de roubar. Muito menos o rico. Porque o rico também não teria desejo de acumular, mas teria o desejo de repartir com os necessitados. Deus está preservando todos, criando cercas para que o povo não se destrua. Assim, o não roubarás ou não furtarás se aplica de várias maneiras para nós. Primeiro, é que nós não deveríamos, como os pais dizem para os filhos, nunca use, pegue ou desfrute de algo que não é seu sem permissão. Não pega a canetinha do aluno, do amigo lá na escola. Não é sua. Ele não deixou, ele não te emprestou. Então não use isso. Isso as crianças ouvem desde pequenas. Mas esse mandamento é para adultos também. Eu vou contar um segredo para vocês. Isso não acontece aqui, com certeza não. Mas uma das queixas mais comuns em irmãs e irmãos que trabalham na cozinha de igrejas é que as coisas somem na cozinha da igreja. Talheres, panelas, Tupperware.
E até aqueles potinhos de manteiga que o pessoal guarda. Some. O que é isso? Furto? Roubo? Não sei. Mas isso se aplica também a nós adultos, quando usamos, pegamos ou desfrutamos de coisas que não são nossas e não temos autorização de fazê-lo. Mas isso não se aplica somente em coisas assim, triviais, se aplica a recursos dos outros. Quando trabalhamos com o nosso dinheiro, as coisas são muito bem contadas, mas quando trabalhamos com o dinheiro dos outros, tudo bem, é o patrão que está pagando, pode pedir o máximo, o melhor que tem, e se sobrar, tudo bem, é ele quem paga. Você está furtando, o dinheiro não é seu, você não tem o direito de fazer isso. De pedir material mais do que precisa, não tem o direito, não é seu. Muitas vezes nós furtamos, nós roubamos quando causamos danos em coisas dos outros. Uma batida de carro no estacionamento. O dono não está aqui, ele não viu. E ninguém viu. Então eu posso ir embora. Você acabou de furtar, de alguma maneira. Porque alguém vai pagar por aquele remendo, por aquele conserto. Não roubarás. Nós deveríamos não roubar, mas também deveríamos trabalhar para, entre aspas, conquistarmos as coisas. Mas nós não deveríamos só pensar em nós. Nós deveríamos trabalhar para conquistar coisas pensando também no próximo, para poder compartilhar com aqueles que não têm. Pense em como a sua renda pode ser útil para isso. Observe a sua renda não como algo simplesmente para você e a sua família, mas pense na sua renda como algo que serve para abençoar vidas. É uma chavinha que muda e é a mão que abre para poder ajudar pessoas, especialmente pessoas dentro do povo de Deus. E faça isso hoje. Não faça apenas quando você tiver mais, porque esse é um pensamento do capeta. Hoje eu não vou fazer nada, mas amanhã quando eu tiver mais eu ajudo. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Isso só está revelando a sua ganância, a sua avareza. Faça hoje. Não roubarás. Dê generosamente. 9º mandamento, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. De novo, o que está por trás? Não minta. O que está por trás? Fale a verdade. Fale a verdade. Israel era o povo de Deus. E isso significa que Israel era o representante de Deus nesse mundo. Então, tudo o que esse povo dissesse, tudo o que esse povo fizesse, era atribuído a Deus. Ou tudo que esse povo deixasse de fazer, era como se era Deus deixando de fazer aquela coisa. Então, se Deus é o único e verdadeiro Deus, todos os demais deuses das outras nações são falsos, são mentirosos. Então, parte de quem Deus é implica na verdade. Deus é o Deus verdadeiro. Então, o seu povo também deve andar e perseguir e falar a verdade, porque ele é povo do Deus verdadeiro. Eles não deveriam mentir sobre os seus próximos ou mentir para o seu próximo. Aliás, de novo, na lei há inúmeras ordens e há uma até que condena com pena de morte quem fosse falsa testemunha perante a comunidade. Imagine isso. Apedrejamento por mentira. De acordo com Paulo, lá em Efésios 4, viver como povo de Deus na terra envolve não só nós pararmos de mentir, mas Paulo diz, comece a falar a verdade. Não só pare de mentir, mas fale a verdade em tudo e para todas as pessoas e faça isso em amor. Por isso, talvez poderíamos pensar em 3 aplicações sobre esse mandamento. Primeira aplicação é, conheça aquilo que é verdadeiro. Se você vai falar a verdade, você tem que saber o que é a verdade. Então, não se baseie apenas em pré-julgamentos, em primeiras impressões, em ouvir só um lado da história. Provérbios diz isso, não ouça só um lado da história, ouça os dois. Seja sábio enquanto ouve alguma coisa. Faça perguntas sérias.
perguntas que tentem descobrir o que realmente está acontecendo, qual é a verdade sobre qualquer assunto. Em segundo lugar, reflita nisso e rejeite aquilo que é falso. Se você descobriu o que é a verdade, então aquilo que é mentira, aquilo que é falso, não te serve. Você vai fazer o que com isso aí? Se algo é mentiroso ou não tem como ser provado, porque às vezes a gente não consegue descobrir, é uma palavra contra a outra, como isso vai ser provado? Não há provas. Mas, se você não encontra algo que comprove que aquilo realmente é a verdade, então não empreste os seus ouvidos para esse lixo. É lixo. Você vai fazer o que com a mentira? O quê? Não servir o Deus vivo e verdadeiro. A mentira é de deuses mentirosos, falsos. Tudo que não é verdade é mentira. Não há meio termo. Não há em cima do muro. Não há inverdade. Não há imprecisão. Não há omissão. Não, é mentira. Ou é verdade ou é mentira, não tem meio termo. Se você está omitindo trechos, é mentira. Você não contou toda a verdade. Por isso, rejeite aquilo que é falso. Em terceiro lugar, fale apenas a verdade. Se você tem certeza de algo, fale. Mas se você não tem, fica quietinho. Fuja de brincadeiras mentirosas. Sabe aquele tipo de brincadeira que engana as pessoas? Pois é, você está quebrando o 9º mandamento. Você acha que é o bonitão, aquele que faz todo mundo rir, aquele que faz todo mundo se divertir quando você chega, mas você está quebrando o 9º mandamento. Você é mentiroso. Com as suas piadinhas que enganam as pessoas. Seja direto com as pessoas. Não rodeie. Vá direto ao assunto. Diga a elas o que precisa ser dito. Diga a verdade. Fale a verdade. 10º mandamento, versículo 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O 10º mandamento, em outras palavras, significa: dedique-se àquilo que você tem. Dedique-se àquilo que você tem. Esse mandamento aqui, se você reparar bem, ele meio que esbarra no 8º mandamento, que diz para não roubarmos. Na verdade, esse mandamento é um antídoto para que possamos guardar a maioria desses mandamentos, se não todos os 10 mandamentos. Tudo que Israel teria a partir daquele momento, como nós falamos, teria sido dado por Deus. Até mesmo a própria vida do povo era presente de Deus. Todos iam receber partes proporcionais ao tamanho da família, e todos já foram chamados pelo Senhor para trabalhar, para manter ou expandir as suas posses. Mas e se tivesse um espertão dentro do povo? Sabe aquele preguiçoso? Esperto. Ou tolo, como diz Provérbios. Ou ele não é tão preguiçoso assim, mas ele é invejoso. Uma pessoa invejosa. Dentro do povo que não quer trabalhar. Não quer cultivar a terra que Deus deu. O que vai acontecer? As suas posses vão começar a se deteriorar. As plantações vão começar a ser infestadas de pragas, os animais vão fugir, ou vão morrer, e até a sua família vai começar a se perder. A esposa, o marido já não é mais investido, os filhos não respeitam mais os pais, e ele vai começar a perder tudo aquilo que Deus deu de presente para ele, porque ele está sendo preguiçoso. E aí quando ele olhasse para o outro teria mais sucesso do que ele, simplesmente porque o outro deu atenção a essas coisas, porque o outro entendeu o que Deus queria dele. Por isso Deus está dizendo nesse mandamento o seguinte: olha, não seja preguiçoso, não seja invejoso e não seja cobiçoso. Dedique-se àquilo que você tem e pare de olhar para a grama do vizinho. Obedecer ao 10º mandamento implica, pelo menos em 2 coisas para nós. A primeira é óbvia, é em nos contentarmos com o que nós temos. Nos contentarmos com o que temos.
A palavra cobiça significa ansiar algo, desejar algo. Não há nada de errado em nós aspirarmos uma casa, desejarmos ter uma esposa, um marido, desejarmos termos bens e buscarmos essas coisas. Não há nada de errado nisso. O errado está em nós fazermos isso descontentes com aquilo que Deus tem nos dado. E fazermos isso com um espírito de ingratidão. Nunca está bom. O sentimento deve ser, olha, se eu puder ter essas coisas, será bem legal. Mas o que eu tenho hoje também já é legal. Já é. Porque é Deus que tem dado. E eu sou grato a Deus por isso. Se puder ter mais, legal. Mas se não puder, legal também. Mas esse mandamento também significa nós nos alegrarmos junto com os outros pelo que os outros têm. Como eu amo o meu próximo, me alegrando com o que ele está conquistando. Nessa busca por aquilo que nós ansiamos, por aquilo que nós desejamos, e em nos dedicar a cultivar aquilo que nós já conquistamos, que já temos, nós não podemos permitir que a inveja ou a ganância tomem conta de nós. O que é do outro, não é seu. E se é bênção de Deus na vida do outro, nós deveríamos estar felizes por isso. Felizes. Porque nós somos o povo desse Deus que abençoa tanto o justo quanto o injusto. Querer ter as coisas só porque o outro tem, ou só para esbanjar e ostentar diante de quem tem menos ou não tem nada, viola o 10º mandamento e deve ficar bem longe de nós. Dedique-se àquilo que você tem. O povo de Deus ama ao próximo. Ama ao próximo. E como ele faz isso? Resumo: se submetendo às suas autoridades, promovendo a vida, sendo fiel às suas alianças, dando generosamente, falando a verdade e se dedicando àquilo que é seu. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o povo de Deus faz isso? Por que o povo de Deus aqui deveria fazer isso? E por que eu e você deveríamos fazer essas coisas? Abra sua Bíblia um pouco mais à frente em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Versículos 6 até 9. Por que amar o próximo? Ouça Deus dizendo: porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o seu povo particular dentre todos os que há sobre a terra. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou. Foi por isso que o Senhor tirou vocês de lá, e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que o rejeitam para destruí-los. Ele não demorará para retribuir diretamente a quem o rejeita. Guardarás os mandamentos, os estatutos e os preceitos que hoje te ordeno para o cumprires. Dentre todas as nações, Deus está dizendo: vocês são santos. O que isso significa? É a palavra mais simples para que a gente compreenda. Vocês são separados. Quando você escolheu essa roupa para vir aqui hoje, você dedicou ela para hoje. É a roupa de ver Deus. É a roupa de ir para o culto. Pois bem, é uma roupa santa, separada para hoje. E Deus está dizendo para o povo: eu separei vocês para mim. Vocês são santos, para o meu uso. E por quê?
Porque vocês eram um povo mais belo, eram um povo mais forte, eram um povo mais rico, mais numeroso que existe na terra? Não, o que Deus está dizendo é, porque eu amei vocês. Eu amei vocês, apesar de vocês, apesar dos pecados de vocês, vocês não mereciam nada do que eu estou dando para vocês. Para guardar a lei de Deus, esse povo precisava lembrar que Deus os amou. E nós também precisamos lembrar disso. O Júnior citou esse texto no início do culto e nós vamos finalizar com ele. Vamos lá para o Novo Testamento agora, a última passagem que vamos ler. 1 João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículos 19 até 21. João 4, 19 a 21. Diz assim: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. O povo de Deus ama o próximo. E por que o povo de Deus ama o próximo? Porque Deus nos amou primeiro. E nos amou como fez com Israel, quando nós não tínhamos nada de bom, apesar de nós, enquanto vivíamos os nossos pecados. Quem conhece a Deus sabe o que é amor verdadeiro, sabe esse constrangimento que te assalta quando você começa a pensar nas coisas de Deus e começa a lembrar quem você é, o que passa na sua mente, quais são suas atitudes em secreto, e você se constrange a ponto de chorar e dizer: Senhor, apesar disso aqui o Senhor me ama. Como é possível tamanho amor? O povo de Deus reconhece e conhece esse amor, e é porque você conhece esse amor, porque você foi amado por Deus, mesmo sem merecer. Deus está dizendo: então, para me amar de volta, você ama os outros, que são iguaizinhos como você era. Não tem como dizer que amamos a Deus, é isso que João está dizendo, sem amar aqueles que estão ao nosso redor, porque é isso que Deus espera de nós. Deus espera que sejamos um reflexo do seu amor ao mundo. A lógica é: Deus nos ama sem merecermos, por isso nós amamos ao nosso próximo, sem que ele mereça. Aquela lista que você fez, agora está na sua mente, e Deus quer que você aplique essa frase para cada uma dessas pessoas. Deus te amou sem que você merecesse, e você vai amar essa pessoa sem que ela mereça. Essa é a vontade de Deus para nós. Para que nós possamos medir o nosso amor a Deus, precisamos observar o nosso amor ao próximo. Que Deus nos ajude, queridos.